Bom, esse daqui é um vídeo que estava sendo bastante esperado, né, em que eu falo aqui sobre os tipos de ativos, né, o tipo de instrumentos que o mercado disponibiliza para você, investidor ali de bancos digitais, bancos comuns, né, uma pessoa física que está querendo começar a criar um patrimônio e guardar dinheiro, né. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre esses instrumentos financeiros do ponto de vista da renda fixa, então eu falo ali sobre CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, todos esses tipos de ativos, né, que geralmente estão disponíveis no seu banco e que são empurrados para você por assessores de investimentos, né, como instrumentos mais seguros, né, mas eu mostro ali para você como você deve fazer a avaliação do risco desses ativos, né, o que são esses contratos, o que é a renda fixa e o que está sendo negociado. Você está comprando um contrato, né? Dessa vez eu vou falar aqui um pouco sobre a renda variável. Então, antes de tudo, eu acho que é muito importante falar para você que a diferença entre renda fixa e renda variável principalmente está no perfil do investidor, né? Então, um investidor mais conservador, um investidor que tem receio de observar perdas ali no seu patrimônio, tende a preferir renda fixa, ao passo que um investidor ali um pouco mais experiente, um pouco mais arrojado, que não tem problema de ver um pouquinho de perda no valor do seu patrimônio no curto prazo, né, esperando ali retornos maiores no longo prazo, ou seja, que está disponível a assumir um pouco de risco, tende a preferir uma renda variável. Mas vamos lá tentar entender quais são as diferenças desses instrumentos, que instrumentos são esses, onde está esse risco, né? Eu te falei sobre os riscos da renda fixa, eu vou te falar também como analisar os riscos da renda variável. Então, no último vídeo, né, eu acabei terminando ali falando sobre fundos, né? Então, eu falei um pouquinho sobre os fundos de renda fixa, né? Que são fundos ali com acesso a recursos que geralmente o seu dinheiro não pode comprar, né? Porque você tem pouco dinheiro, ou então que tem acesso ali a mais capital, podendo administrar melhor os riscos desses ativos de renda fixa, né? Que eles estão comprando. Então, vou falar também sobre fundos no começo desse vídeo, falando sobre um dos ativos mais queridinhos aqui desse pessoal do YouTube, né, que são os fundos imobiliários. Bom, os fundos imobiliários, então, eles são estruturas ali, né, de fundos que, diferentemente dos fundos de renda fixa, que são ali estruturas em que você consegue comprar cotas no mercado fechado, né, e apenas o seu banco te vende essas cotas, os fundos imobiliários, eles estão fundos que também são negociados por cotas. Só que essas cotas, elas são ações, né? São como ações. Elas estão circulando no mercado de bolsa de valores, então você compra pelo home broker do seu celular, que tem um horário de funcionamento, e você vira, né, um sócio desse fundo em uma estrutura que serve como um guarda-chuva para estruturas que geralmente são imobiliárias, né? Não necessariamente elas são estruturas físicas, né, em tijolo, como a gente gosta de falar, às vezes elas também seguram ali papéis de renda fixa que eu descrevi no outro vídeo, né, como os CRIs, os LCIs, então estruturas de dívidas que são relacionadas ao setor imobiliário. Então só aqui a gente já tem algumas informações, né? Então você tem ali uma estrutura que você consegue comprar uma sociedade, ou pelo menos algo parecido com uma sociedade, em um valor negociado na bolsa de valores, né? Ou seja, você vai ter lá o seu ticker, né, para um determinado fundo que você quer adquirir, ou pelo menos fazer parte, porque você tem interesse nos ativos deles, e você vai ver o quanto está o preço, né, desse ativo hoje, para que você consiga fazer um aporte, segurar esses papéis ali na sua mão e esperar que os rendimentos sejam distribuídos para você. E aqui, né, como eles são negociados em bolsa, existem algumas regras que eles têm que seguir que outros fundos não necessariamente precisam seguir, né? Como, por exemplo, distribuição de dividendos, né? Esses fundos, por serem negociados em bolsas de valores, eles tendem a seguir as regras da bolsa, né, que são ali regras de novo mercado, que forçam ali a distribuição de dividendo, forçam a comunicação de fatos relevantes, forçam também a prestação de contas com o participante, né, o detentor de cotas, para que ele tenha uma noção do que o fundo está comprando, está vendendo, está ganhando, está perdendo, e que essa distribuição de cotas seja ali verificável por cada um dos participantes desse mercado. E aqui que entra uma coisa interessante, né? Porque existe uma infinidade desses fundos. Existem aqueles que se juntam, né, coletam dinheiro, vendem cotas
para comprar imóveis. Esses imóveis eles podem ser prédios, podem ser residenciais, podem ser lajes corporativas, estruturas de beira de estrada ali para galpão de empresas, uma infinidade de coisas, né? Se você entra ali no Fundos Explorer ou então Clube do FI, você vai ver que existem diversas categorias de ativos que esses fundos podem segurar. E existem também os fundos que não seguram somente tijolos, né? Não seguram somente ativos imóveis, mas também papéis referentes a outros fundos, né? Então, um fundo que consolida ali diversos outros fundos, né? Então, um fundo de fundos, é assim que chama. Recomendo que você dê uma olhada, né? E aqui que entra o primeiro passo, do que avaliar, né? Tudo isso aqui acontecendo, eu vou falar algo que vai valer para todos os outros ativos que eu vou estar explicando aqui nas rendas variáveis. Mas o que acontece aqui? Você tem esses ativos te prestando contas, falando para você o quanto eles ganham, o quanto eles perdem, e com isso eles te mostram também o balanço patrimonial deles, né? Eles mostram ali o quanto eles têm de ativos acumulados, o quanto eles têm de dívidas acumuladas e consolidação do quanto eles têm de patrimônio líquido, né? E participação societária, quanto dinheiro entra e sai ou é retido dentro desse fundo. E com isso você tem ali a possibilidade de falar, pô, se esse fundo ele está distribuindo tanto de dividendo, se esse fundo ele está rendendo tanto e crescendo tanto, eu acredito que vale a pena investir tanto dinheiro nele, né? Ou pelo menos que cada cota ali negociada nesse mercado valha tanto. Então você tem ali uma noção, partindo da sua impressão própria, pessoal, o quanto esse fundo deveria valer em comparação com o quanto ele está valendo, né? Em um momento corrente. Então, sua análise ela não necessariamente vale para o futuro e não deve também necessariamente valer para o passado. Ela vale para esse momento aqui, com base na sua expectativa para o quanto esse fundo vai crescer a partir daqui, ou quanto ele vai render para o seu bolso a partir daqui. E aqui que entra também uma estrutura interessante desses ativos de renda variável, né? Os rendimentos que eles te pagam, muitas vezes, são ali participações nos dividendos, são participações em juros sobre capital próprio, que é também uma estrutura parecida com dividendo, né? É uma rentabilização ali do capital investido sobre esse ativo. Fato é que, hoje pelo menos, isento de imposto de renda. E é por isso que muitas vezes esses ativos, os fundos imobiliários, né, eles são ali tidos como os primeiros instrumentos, né, daquelas pessoas que estão saindo da renda fixa e entrando na renda variável. Por quê? Eles têm muitas características parecidas com a renda fixa, principalmente quando a gente pensa nesses títulos indexados ao mercado imobiliário, como são os casos das LCIs e dos CRIs, ou mesmo do investimento puro ali em tijolo, em terreno, e coloca ali a pessoa em uma estrutura de negociação de bolsa, né? Mesmo que esses ativos eles não tenham volatilidades tão grandes, em geral, isso não deve valer para todos, eu não sei, teria que fazer uma análise ali para todo o setor, mas o setor, assim, de forma consolidada, quando a gente olha como índice, não tem ali flutuações tão altas nos preços, né? As estruturas ali desses fundos acabam crescendo de forma bastante linear com o tempo. E a partir daqui a gente parte para o segundo tipo de ativo de renda variável, que também são fundos, né? Então, os fundos imobiliários, eles são fundos negociados em bolsa, mas eles têm a característica inata deles, que é ser relacionado ao mercado imobiliário. No entanto, existem fundos que são negociados em bolsas também, que são completamente desassociados do setor imobiliário e que podem ser sobre qualquer coisa, né? Você pode ter fundos ali que são relacionados ao setor de mineração, fundos que são relacionados ao setor de exploração espacial, existe isso, fundos que são relacionados a commodities, né? Então você tem fundos que são passivos, né? Eles acompanham, por exemplo, o preço do ouro, o preço da prata e servem ali como um instrumento de rápida liquidação e de baixa taxa de administração para você fazer o acompanhamento ali, uma proteção do seu patrimônio com base em ativos reais, né? E esses fundos eles têm um nome, né, que é ETF, ou isso seria a sigla em inglês para fundos negociados em bolsa, ou Exchange Traded Funds. E eles têm uma característica importante, por quê? Porque eles são como se você fizesse um investimento em fundo, normalmente, né, você paga ali uma taxa em cima do capital que está alocado, uma taxa indireta, uma vez que ela está
ali embutida antes da distribuição de rendimentos, e você tem ali a possibilidade de fazer a liquidação muito rápida desses fundos sem prejudicar o gestor, né? Como assim prejudicar o gestor? O que acontece é que quando você tem ali um fundo que não é negociado em bolsa, se você entra no seu banco, você vai ver ali, existe, por exemplo, os fundos da Gauss, existe o fundos da Opportunity, existe da Vinland, umas centenas de fundos por aí pelo mercado que te dão oportunidades de investimento, seja em fundos multimercados, para previdência, enfim, uma infinidade de coisas. Quando você vai ver na descrição, você vai ver data de liquidação. Ah, é D mais 3, D mais 7, D mais 30. O que é isso? São os dias que leva para o dinheiro que você está retirando desse fundo cair na sua conta. E muitas vezes esses fundos, eles funcionam, né, sob captação fechada. Então, esses fundos, eles têm ali um período de captação e, de fato, quando você saca esse dinheiro, né, depois da captação, bom, um gestor ele tem que mesmo liquidar ativos ali para conseguir fazer o depósito na sua conta, né? Ainda mais se você tiver muito dinheiro, ele não vai ter sempre a disposição de caixa suficiente para pagar todas as pessoas que estão sacando dinheiro do fundo. Isso acaba prejudicando o gestor, né? Porque às vezes tem uma estratégia de longo prazo que vai ser prejudicado na hora de tirar o dinheiro para conseguir fazer o seu pagamento. Isso acabaria prejudicando toda a estrutura e também os demais clientes. Os ETFs eles não têm esse problema. Por quê? Porque o valor, né, que está ali corrente em papéis já foi vendido, né? O gestor ele não tem que fazer o saque para conseguir pagar. Quem está pagando é a pessoa que está comprando as cotas, né? Diferente dos fundos fechados. Isso é muito positivo tanto para os demais cotistas como para o gestor desse fundo. E por que é interessante você saber dos ETFs? Porque eles são uma forma, principalmente para quem tem pouco dinheiro, está começando a investir, né, em renda variável, a fazer uma diversificação ampla dos seus ativos com custo baixo, né? Você vai ter ali fundos setoriais que vão acompanhar o crescimento de um setor sem você precisar saber das minúcias de cada empresa ou cada papel que está ali dentro desses fundos, né? Fora isso, eles vão ter acessos a demais mercados, né? Então, às vezes, se você tem um fundo global de moedas, você vai ter ali a operação sendo gerida por um gestor de forma ativa sobre moedas que você não tem acesso, né? Às vezes ele tem ali uma visão sobre como o iene japonês vai valorizar frente ao dólar e vai conseguir fazer uma estratégia para conseguir capturar essa valorização e trazer para você como cotista. Coisa que você não faria na sua estrutura física. Outra coisa também são ali setores que não são negociados na Bolsa Brasileira, mas que pode ser interessante para você. Por exemplo, o setor de cannabis. Existem empresas americanas que estão ali envolvidas, né, no setor de exploração, extração e produção de canabidiol para produção de medicamentos ou mesmo para uso recreativo, que são negociadas nos Estados Unidos, mas não são negociadas aqui. Então, é por isso que os ETFs são interessantes, né? Eles são uma forma de você acessar demais mercados, ou pelo menos acessar uma gama ampla de ativos com um baixo custo. E por fim a gente entra então na pulverização desses ativos, né? Enquanto os ETFs eles são uma consolidação ali desses ativos, a gente entra na pulverização, que seria justamente o movimento contrário. Seria olhar ação por ação, né? Ali entra, quando você pensa no setor de mineração, por exemplo, você não vai comprar o setor como um todo. Você vai olhar empresa por empresa e escolher a melhor, né? Então, você vai olhar ali entre o setor relacionado a minérios, vai olhar a Vale, vai olhar a Siderurgia Nacional, vai olhar a Braskem e vai olhar qual você vai comprar. No caso, vamos supor que é a Vale. Se você comprasse o ETF, ele ia ter uma alocação em Vale, uma alocação em Braskem, uma alocação em CSN. No caso, você como um stock picker, né, alguém muito experiente, capaz ali de analisar os riscos, fazer as projeções de crescimento das empresas, vai ali se dispor, né, à condição de olhar empresa por empresa e fazer uma seleção de ações para sua carteira de investimentos, preocupando-se, claro, em uma diversificação setorial, mas fazendo isso por si só, né? Então, perceba como parece que é um pouco mais complicado do que os casos anteriores em que você tinha gente gerindo o seu dinheiro. Aqui você mesmo gerindo o seu dinheiro e a recompensa por isso pode ser maior, mas o risco também é maior, porque você vai ter uma dificuldade de fazer a gestão desses riscos, né? Quando uma empresa dá muito errado, como aconteceu com Americanas, por exemplo, você vai absorver sozinho todo esse risco, uma vez que você muito provavelmente não tinha ali uma exposição também nas outras áreas do varejo para compensar
essa perda que apenas a Americanas levou. Então aqui eu acho que a área mais conhecida do mercado financeiro, que seria a negociação de equity, né, ou a negociação de ações, no entanto, ela não seria mais apropriada para pessoas iniciantes, né? É necessário ali ter muito estudo com relação ao que você está comprando. Claro, de forma abrangente, o que você está comprando é um contrato de participação societária em uma empresa, né? E tudo isso daqui parece ser bastante autoexplicativo. Você está comprando uma parte da empresa como um sócio, geralmente como um sócio minoritário. Mas a recompensa, né, assim como o risco, também é bastante alta, né? Você tem a possibilidade de escolher as ações certas, de ter a valorização dos dividendos dessas ações, né, caindo ali na sua conta, montando toda uma estratégia de otimização do seu próprio portfólio, sem depender e sem pagar as taxas dos fundos e ETFs. E por fim, vamos passar também para a quarta opção ali de investimento de renda variável que está disponível para você, que são os BDRs, né? Que seria a sigla em inglês para Brazilian Depositary Receipts, que seriam a mesma coisa que ações negociadas em bolsas fora do Brasil, mas trazidas para cá, né? Aqui existe um pouco de confusão com relação ao que você está comprando. Tem muita gente que acredita que ao comprar uma BDR de Petrobras, você está comprando uma ação da Petrobras negociada na bolsa lá fora. Mas na verdade não é isso. Você está comprando um título que é indexado a essa ação lá fora. Então você paga uma taxa aqui adicional que não teria caso você comprasse a ação diretamente lá fora, né? Então, pensando ali na ação, nessa BDR de Petrobras, né? Você pensa, pô, por que eu compraria uma ação da Petrobras negociada em Nova York, por exemplo? É porque lá você estaria recebendo, além da valorização da empresa, a valorização do dólar também, né? Então você está se expondo às variações e flutuações cambiais. Em geral, o dólar é um bom ativo quando você pensa no longo prazo, então aqui você estaria ganhando 2 vezes no longo prazo, pensando, claro, que a Petrobras tende a crescer no longo prazo, né? Aqui é um pouco discutível, eu não sei, ninguém sabe, na verdade, não tem como você fazer essas expectativas, mas se você acredita que o dólar vai apreciar, faz mais sentido você se expor aos BDRs do que às ações meramente, né? Só que aqui você sempre tem que lembrar, né? Você vai estar pagando taxa em cima de taxa para operações bancárias que simulam a compra de ações lá fora. Quando hoje, na verdade, é muito mais fácil você abrir uma conta lá fora e comprar a ação diretamente sem precisar de um intermediário, como é o caso dos BDRs. E aqui que entra, né, essa parte interessante, porque as BDRs não necessariamente são de ações brasileiras, como é o caso da Petrobras, né? Existem BDRs de diversas empresas que não têm negociação na bolsa aqui do Brasil, né, na B3. Então você consegue comprar BDR de Apple, BDR de Facebook, BDR de Mercado Livre, BDR de, enfim, N empresas que são negociadas fora do Brasil, que têm relevância nos seus setores e sem precisar criar contas por todo o mundo, né? Antigamente era muito caro você abrir conta nos Estados Unidos, especialmente, hoje em dia já não é tanto. Mas isso facilita bastante também o seu acesso ali, centralização dos seus ativos em uma única corretora, né? Isso é algo a se considerar. Às vezes vale a pena você pagar uma taxinha somente para ter facilidade na organização do seu portfólio. Lembra, você aqui, né, eu não sei se é exatamente o seu caso, mas em geral você como pessoa física não é um gestor profissional com tempo e capital suficiente para que compense gastar mais do que 3 horas ali na sua semana para fazer a gestão desses ativos que você está mirando no longo prazo. E falando aqui do quinto, né, ativo que eu queria trazer, na verdade classe de ativo, são ali um pouco mais polêmicos. Eu não sei se você reparou, mas os ativos que eu trouxe até agora estão ordenados em risco crescente, né? E aqui realmente eu começo a entrar aqui em perfis de risco muito arrojados, né? Muito além do que o simples operador de bolsa tende a fazer de gestão, né? Que são ali os contratos futuros. Então, o que seria um contrato futuro? Bom, a essa altura você já deve ter entendido que tudo que você compra de ativo financeiro são contratos. E você consegue ter ali estruturas de contratos com relação a um outro ativo. Ficou confuso? Imagina que eu olho ali para o meu home broker e falo, nossa, Petrobras está muito barata hoje. Só que eu não tenho dinheiro para comprar Petrobras hoje. Eu vou ter dinheiro para comprar Petrobras no mês que vem. Então eu chego para um banco e falo, eu queria comprar um contrato para eu poder comprar Petrobras no mês que vem com o preço que ela está hoje.
Então eu criei aqui um mercado, né, de futuros. Eu estou comprando um ativo lá no futuro a um determinado preço hoje. O banco ele pode coçar a cabeça e falar, tá bom, quanto você pode pagar por um contrato que te permita comprar a Petrobras no mês que vem ao preço que ela está hoje, dado que ela está muito barata, né? Isso é um fator bastante importante. Por quê? Porque torna esse contrato mais caro, né? Então, se eu tenho certeza absoluta que a Petrobras vai estar mais cara no mês que vem, eu vou estar disposto a comprar um contrato de garantia de que eu posso comprar ela no próximo mês com um valor mais alto, né? Então a demanda é maior por esse tipo de contrato. E aqui é que começa a ficar um pouco confuso, é confuso mesmo. Mas eu consigo fazer isso para N coisas, né? Eu consigo fazer para N períodos também. Eu posso montar contratos de compra e venda de ativos em futuros próximos, mas também amplos e não necessariamente apenas futuros, né? Eu consigo comprar de índices inteiros, então existe, você já deve ter visto na TV sobre o Bovespa futuro, dólar futuro, tudo isso são mercados, né, que trabalham ali em um determinado prazo. E não só isso, existem também contratos de garantia de vendas e de compras com relação a ativos físicos mesmo, né? São contratos ali para compra e venda de boi, de minérios, de petróleo, de Bitcoin existe até mesmo, né? São contratos de derivativos com base em ativos, em criptoativos. São muitas camadas aqui, e aqui que o negócio começa a ficar maluco mesmo do mercado financeiro. E para que existe isso, né? Serve justamente para proteção de alguns investidores, né? Muitas empresas usam isso para se proteger de flutuação nos seus custos de insumos, né? Então, se eu sou uma importadora, né, eu trabalho importando produtos dos Estados Unidos para o Brasil, eu tendo a sofrer muito caso o dólar fique mais caro. Então eu consigo montar ali toda uma estrutura de prazos em que eu garanto o quanto eu vou estar pagando de dólar, né, em cima dos ativos que eu estou importando, para um futuro amplo, né? Então é como se eu estivesse pagando segurança, né? Eu estou comprando segurança por meio desses mercados de compras de futuros. E aqui entra também, né, todo esse fator de que eu estou me alavancando. Por quê? Porque eu estou garantindo que eu vou comprar lá na frente um ativo a um preço ali que não necessariamente é aquele que corresponde a ele. Então, por exemplo, um derivativo de Petrobras, né? Em um mês que a Petrobras está muito barata, eu posso chegar a pagar R$ 2 por contrato de compra de ação de Petrobras, né? Isso de lote de Petrobras. Isso seria ali o equivalente a pagar 2 centavos para oportunidade de comprar a Petrobras lá na frente. E esses 2 centavos que eu estou comprando hoje, eles vão flutuar, né? Eu posso comprar hoje a 2 centavos e vender a 4 centavos, né? Tendo ali 100% de ganho em cima desse capital investido. Então, existe uma função especulativa aqui também. No entanto, caso eu não tenha esse lucro e não venda esses derivativos, né? Esses contratos futuros, eu vou ter um gasto gigantesco lá na frente quando eu tiver que de fato comprar esses ativos, né? Que no caso são os contratos de Petrobras, que não vão custar 2 centavos, eles vão custar 30, 40 reais, depende do momento. E aqui você também consegue montar diversas estruturas, né, de operações ali com esses mercados futuros e derivativos. Você consegue montar estruturas que te protejam na compra de um determinado ativo ou que te protejam numa compra futura, como foi o exemplo inicial que eu dei, ou mesmo que te garantam que o preço não caia muito, né? Você paga ali por um seguro quando você vende contratos de vendas desses ativos. Então, no caso contrário, né? Imagina que eu olho para a Petrobras, eu tenho ações da Petrobras e falo, caramba, a Petrobras está muito cara hoje, né? Só que eu não quero vender ela hoje, eu quero vender ela daqui 2 meses. Consigo montar ali um contrato que me force a vender ela, né? Ou force outra pessoa a comprar ela a um preço relativamente alto, né? Ou pelo menos tão alto quanto ela está hoje. Então, bom, aqui a mensagem que eu queria passar é de que dentro do mercado de renda variável, assim como no mercado de renda fixa, existem infinitos produtos ali disponíveis para a sua escolha, né? E cada um ali com o seu perfil de risco, cada um com os seus riscos intrínsecos também e suas qualificações do que está sendo negociado ali dentro. E é muito importante que você conheça
o que você está comprando antes de comprar. Você tem que comprar aquilo que você entende. E é muito importante também, né, que você associe uma coisa a outra. Se a renda variável tem a possibilidade de deteriorar o seu patrimônio, né, dentro do curto prazo, você tem que ter ali um coração um pouquinho mais forte, né, do que aquela pessoa que está acostumada à renda fixa, de olhar sempre o patrimônio crescendo, né, no seu, seja no seu home broker, seja no seu banco. Você vai começar a ver flutuações que às vezes podem chegar a um nível negativo, né, de rendimento no curto prazo, mas que você sempre tem que estar lembrando que você está investindo para o longo prazo, né? Você está investindo, tentando maximizar o retorno não para amanhã, mas para, sei lá, 10 anos, 5 anos, 30 anos às vezes. Então, bom, se você não viu a parte 1, né, onde eu falo das rendas fixas, volta agora imediatamente, vê lá, eu vou deixar o card aqui em cima para você conseguir assistir. Ver os próximos vídeos que eu tenho aqui no canal. Me fala se você gostou desse formato de vídeo. E segue, compartilha e curte. E comenta para mim também se você já investe em renda variável. Fala quais tipos de ativo você já conhecia, se você aprendeu alguma coisa nova. E também o que você tem hoje, né? Se você faz alguma alocação que você tem orgulho, se você já mexeu com derivativo, qualquer coisa ali, eu juro que eu vou ler tudo que vocês comentarem. Então é isso. Obrigado, pessoal.